Arias pode sair a qualquer momento do Fluminense. É sobre isso esse vídeo de hoje, um vídeo rapidinho, né, que você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? É difícil acompanhar as notícias, ainda mais com janela de transferência aberta, quando você tem que trabalhar presencialmente em algum lugar. Então estou aproveitando agora que o meu turno já acabou, eu já cheguei a casa, né, para almoçar e já almocei, né, para gravar esse vídeo falando sobre o Arias. Né? E tem 3 apurações nesse vídeo aqui, né, que não são minhas, né, eu não sou jornalista, mas de 3 jornalistas, aliás, na verdade de 5 jornalistas, né, os primeiros do GE, que são o Giba Pérez, o Gustavo Garcia e o Marcelo Neves. Né, 3 jornalistas do GE que apuraram que o Arias pediu sim para ser negociado com o Wolverhampton. Né, pediu hoje, né, na representação dos jogadores após a Copa do Mundo, após a excelente campanha do Fluminense na Copa do Mundo, ele pediu para ser negociado porque ele sonha em jogar numa grande liga europeia e ainda não tem uma proposta, mas tem uma sondagem, né, da melhor liga do mundo. Olha, antes que você xingue o Arias, vamos trocar uma ideia aqui. Se coloca no lugar do cara. Você vem de outro país para cá, joga num clube, né, gosta do clube, gosta da torcida, se sente feliz ali, mas você tem um sonho, que é jogar numa grande liga europeia, e essa oportunidade aparece aos 27 anos, o que é muito raro acontecer. Os europeus normalmente vêm aqui, pegam os moleques com 16, com 15 anos, fica aqui até os 18 e vai embora, como foi o caso do João Pedro, como foi o caso do Felipe Coutinho, por exemplo. O que você faria? Eu vou te dizer, eu iria para o Wolverhampton. Eu não iria como torcedor, eu nasci Fluminense, eu estou aqui, eu amo o Fluminense, não sou jogador de futebol, mas o Arias é profissional. Né? E ele tem que colocar a carreira dele, o sonho da esposa dele em primeiro lugar. Então, sem hate no Arias, tá? Parem com isso, deixem de ser babacas, beirando o criminoso. Né? Quando você vai nas redes sociais da família do Arias xingar, ofender, ameaçar, né? Vocês beiram o crime e, aliás, cometem crimes muitas vezes. Tá? O Arias é um ídolo eterno, que provavelmente vai deixar o clube. E por que eu digo provavelmente? Né? O Fabrício Romano, especialista, jornalista europeu, especialista em transferências europeias, cravou 20 milhões de euros numa negociação já avançada, perto de ser finalizada. Né? 20 milhões de euros é mais do que se dizia antes de 15 milhões de euros. São 5 milhões de euros a mais, né? 30 e poucos milhões a mais de reais nessa negociação. É óbvio que eu acho pouco. Né? O Arias é o melhor jogador do Fluminense, é um dos 2, 3 melhores jogadores do Brasil. Para mim, o melhor, né? Que atuam atualmente no futebol brasileiro. Mas já é uma proposta maior. O problema do Fluminense é que 50% disso vai para o Patriotas. Né? E aí o Fluminense tenta fazer uma engenharia para reduzir esse valor. Né? E aí o Vitor Lessa, o terceiro bloco de apurações, apurou, inclusive junto a dirigentes do Patriotas, de que não chegou nada do Fluminense para eles, mas que o que eles desejam é realizar o sonho do atleta. Então, pode ser que eu me engane, mas se realmente chegar a proposta, e segundo o Fabrício Romano, está perto de fechar o negócio, não é chegar a proposta, é fechar o negócio, o Fluminense vai conseguir reduzir, sim, o valor do Patriotas, né, e ficar com uma fatia maior desse bolo. Né? O fato é que o Arias, provavelmente, 99% de chance, não fica. E aí o Vitor Lessa, né, se inscrevam no canal do Lessa, curtam os vídeos dele lá, o Vitor Lessa também confirmou, também, né, apurou que não há proposta na mesa. Né? Então o Arias não foi vendido, não há proposta e não há certeza que o Fluminense vai aceitar a proposta de 20 milhões caso ela chegue. Então tem um conflito de apurações do Fabrício Romano, né, lá na Europa, e do Vitor Lessa aqui no Rio de Janeiro. Né? No Vitor Lessa eu confio. Né? Brincadeira, o Fabrício Romano também é um grande jornalista e deve ter apurado lá na Inglaterra, né, sobre essa possibilidade, e a fonte dele passou essa informação para ele. Então, segundo o Vitor Lessa, ele apurou e não há nenhuma proposta ainda. O Arias não foi vendido, obviamente, né, se não há proposta não tem venda, e não sabe sequer se o Fluminense vai aceitar. E aí, não aceitando, alguns vão dizer, mas aí o Arias vai jogar de sacanagem. Não vai, não vai. Óbvio que ele vai ficar triste, óbvio que ele vai ficar pé da vida, mas ele tem um contrato.
E aí tem que cumprir o contrato caso o Fluminense não venda. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Fluminense vai vender o Arias. O Fluminense vai vender o Arias, vai vender por 20 milhões de euros, sim, vai conseguir reduzir a parcela lá do Patriotas, enquanto não sei, mas vai conseguir reduzir a parcela lá do Patriotas, né? Mas talvez o Arias fique até o final do ano, seja uma condição do Fluminense, colocando alguns bônus para o atleta cumprir lá no Wolverhampton, né? E aí ele conseguiria segurar o Arias até dezembro e tendo esses bônus para render uma grana a mais ao Fluminense, caso o Arias atinja as metas que podem ser estabelecidas. Eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que o Arias tem chance sim de terminar o ano no Fluminense em janeiro e realizar o sonho dele, né, de jogar numa grande liga, de jogar na Premier League. Então, galera, é essa notícia aí. Muita gente falando, mas e quem vem para o lugar do Arias? Foi a pergunta de um jovem no Twitter. Olha, pelas características da diretoria do Fluminense, deve vir algum jogador próximo aos 40 anos. Né? Eu estou brincando, mas não duvidaria. Há uma conversa sobre o Inestrosa, do Atlético Nacional, que quer o Serna, então poderia ter uma negociação aí, mas tem problemas extracampo. E o JK está voltando. Imagina dois caras com problema extracampo dentro do Fluminense para o Renato Gaúcho administrar. Né? É muito forte. O JK provavelmente vai ser o primeiro reforço do Fluminense nessa janela. O Inestrosa eu não sei. Acho que não, o Fluminense não vai buscar esse jogador por conta dos problemas extracampo. Se não tivessem os problemas extracampo, seria um bom... uma boa substituição ao Arias. Não é tão bom, não é tão experiente, não é tão identificado com o Fluminense contra o Arias, mas é um jogador de muito talento, mas de muitos problemas extracampo. E o John Kennedy deve ser o primeiro reforço. O John Kennedy deve retornar. O empréstimo dele vai até o final do ano lá com o Pachuca, mas ele não tem sido aproveitado. E aí o Vitor Lessa também, ou ele, ou o Gabriel Amaral, ou os dois, né, buscaram uma informação lá do técnico do Pachuca que diz que o John Kennedy seria aproveitado num jogo ontem à noite, se eu não me engano, e que não foi porque o técnico recebeu a informação de que o Kennedy, o JK, voltaria para o antigo clube. Então, possivelmente, né, John Kennedy, o herói da Libertadores de 2023, estará de volta ao Fluminense, mas infelizmente, provavelmente, o Arias deve ser negociado com o Wolverhampton. Valeu, galera. Tendo mais alguma notícia, eu volto, né, para passar para vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.